começar agora a nossa quarta e última aula, e hoje eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe o recurso da FNES, que é o cálculo de escoamento bifásico, particularmente para sistemas de água, vapor, com equilíbrio de fase. E essa primeira tela, eu vou só dar uma apresentação geral do escoamento bifásico, como que ele é abordado no FNES, né? Nós pegamos, para analisar escoamento bifásico, nós pegamos um trabalho da Universidade de Stanford, de um professor de Stanford, que ele fez uma compilação de todos os modelos e experiências, ensaios de laboratório, levantamento de laboratórios de escoamento bifásico, e a partir dessa análise que ele fez dos ensaios, ele escolheu os melhores modelos para cada regime de escoamento, e propôs um algoritmo para escolher qual o modelo, qual que seria a equação de perda de carga que seria usado para o cálculo bifásico. Os regimes de escoamento bifásico, vamos dar essa primeira apresentação, vou mostrar que eles estão divididos em basicamente 6 tipos ou 7 tipos. Acho que aqui não aparece um quarto, um sétimo, que é importante também, que aparece na figura, mas não aqui aparece no mapa, mas não nas figuras que dão uma indicação de o que é o regime, né? Que a gente tem o regime estratificado, liso e estratificado ondulado, e ele é diferenciado na identificação de qual regime, mas no tratamento da FNES ele foi tratado como uma coisa única, porque o modelo de perda de carga para esses dois regimes estratificados é exatamente o mesmo. Então, para o FNES, ele só identifica como estratificado o regime de golfada, bolha alongada, névoa ou anular e bolha dispersa, que são umas figuras dando uma indicação geral de como que é esse comportamento, como que é o regime bifásico. E nesse mapa aqui, a gente mostra em que condição que a gente vai cair em cada um desses regimes. Esse mapa ele já é anterior ao próprio trabalho do Assis Petaro, lá da Universidade de Stanford, e que estabelece, né, que você identifica em qual regime de escoamento bifásico, dependendo da velocidade da fase gás do escoamento e da fase líquido do escoamento. Você vê nesse gráfico, nós temos a velocidade da fase gás na abscissa e velocidade da fase líquida na ordenada. Então, dependendo das velocidades que você encontra no escoamento, você pode cair em qualquer região desse mapa. A cor azul aqui é onde a gente tem o estratificado, o laranja é o anular ou névoa, o rosa é o de golfada ou slug, esse churn, eu traduzo como espuma, é um que não está faltando aqui na figura, mas ele é basicamente um tipo de golfada, só que mais turbulento ainda. Do ponto de vista de erosão e incubação, esse próximo churn é o pior tipo de escoamento. E o bolha dispersa, que é o que você tem aqui na região mais de cima do mapa. Esse é um mapa para tubo em posição horizontal. Vamos lá. Você vê que esse é o mesmo mapa para tubo em posição horizontal. E agora, quando você tem um tubo em posição vertical, o mapa muda radicalmente, totalmente diferente. Você vê que o regime estratificado não existe mais, não tem sentido ter um estratificado, um tubo vertical. E, nesse caso aqui, quando você passa para um tubo vertical, você vê que expande bastante a região de slug e de espuma, de golfada e de espuma. E quando você vai analisar sistemas de condensado, é muito difícil sair dessa região de golfada e de espuma, que são regimes intermitentes, que são justamente os regimes mais danosos para a tubulação, onde você encontra o maior problema de erosão, tendo por origem o regime de escoamento. Os outros regimes que você vê aqui, bolha alongada ou bolha simples,
bolha dispersa, são regimes estáveis, contínuos, então não chegam a apresentar problemas de erosão. E o de névoa ou anular, ele também é um regime estável, contínuo, mas é comum ter problema de erosão quando você cai nesse regime aqui, mas você identifica até por outro meio. Quando você cai nessa região aqui, você começa a ter velocidades bem mais altas de escoamento. Para mostrar como se usa, ou como se analisa um escoamento bifásico na cinese, eu vou mostrar um exemplo de um refervedor, que é um exemplo real de um trabalho que eu fiz pela FISM, em que você tem um aquecedor a vapor, que aquece o fluido de processo lá. O vapor condensado nesse aquecedor vai para um vaso de condensado. Nesse vaso de condensado, você tem uma válvula de controle de nível, isso regulariza a descarga de condensado do vaso, e vai para o sistema de condensado. Nós vamos analisar o bifásico aqui no sistema de condensado. Eu estou mostrando isso aqui só para ver de onde que está vindo esse condensado. Esse tipo de controle que você tem o vaso e válvula de controle de nível são para sistemas de condensado já de maior porte, normalmente com vazões menores. Isso aqui acaba sendo só um purgador. Em sistemas de maior vazão é que você vai encontrar esse conjunto aqui, vaso e controle de nível. Então, a partir dessa região, desse ponto aqui da descarga da válvula de controle de nível, é que a gente vai encontrar o escoamento bifásico. A montante da válvula de controle é escoamento de líquido normal. Se quiser analisar a perda de carga, pode analisar, mas normalmente quando a gente vai atrás de sistemas de bifásico, os problemas são da válvula de controle ou do purgador para frente. E o exemplo que eu vou mostrar, eu pego, esse aqui é um isométrico justamente da saída desse vaso de coleta de condensado. Eu vou passar para o FNET, que essa figura fica melhor no próprio FNET. Deixa eu mudar aqui. Stop share. Share screen. Share. Arquivo. Carregar fundo de tela. Eu preparei essa figura desse mesmo isométrico. Estamos aqui com a figura do isométrico. A ideia é o seguinte: para calcular escoamento bifásico, é obrigatório você trabalhar com todas as informações da linha, a rigor todas as informações da linha. É importante trabalhar com o isométrico da linha, porque as elevações são fundamentais para você identificar o regime de escoamento, para identificar se é vertical, se é inclinado, se é horizontal. Então, o recurso que a gente coloca na FINES é para trabalhar direto com o isométrico de tubulação, e em cima desse isométrico aqui eu vou montar esse problema aqui desse refervedor que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui que tem um recurso da FINES que facilita trabalhar com... transformar o grid para isométrico, ficou muito carregado, vamos mudar a escala do grid, ok? Eu tenho aqui o fundo de um desenho isométrico, que carregou a figura do isométrico. Vou até tirar também. Não, tá bom. Eu vou começar a montar esse problema. Então, aqui é a saída do vaso, que eu estava mostrando lá de coleta de condensado. Essa é a válvula de controle, que vai controlar o nível do vaso que tem lá a montante. Obviamente, esse isométrico que eu estou mostrando, ele já foi simplificado. Quando você tem uma válvula de controle, você tem um bypass da válvula de controle. Mas isso não interessa para nós. O que interessa para nós, então, é só esse ponto a partir da válvula de controle, e eu vou montar esse sisteminha aqui para vocês acompanharem. É possível usar como início aqui desse sistema um nó de vazão constante, mas eu vou usar esse aqui, que representa o que seria a saída de um purgador, que pode ser a saída, então, da válvula de controle de nível. Eu vou inserir aqui nesse ponto. Vou só inserir aqui primeiro. Deixa eu apagar tirar o grid, que o grid está só poluindo o desenho. Ok, mais limpo, né?
aqui, vamos começar a montar esse sistema. Então, estou tratando só a jusante da válvula de controle, certo? Vamos colocar um nó aqui para representar esse trecho o fim do trecho horizontal. Vou colocar um nó nesse ponto aqui para a gente conferir a elevação do sistema que ele está indicando aqui no isométrico. Um outro nó aqui no fim do trecho vertical, mais um nó no fim do trecho horizontal, um nó aqui no fim desse trecho vertical, um nó aqui no fim do trecho horizontal. Desse ponto para frente, esse isométrico, ele acaba descarregando o condensado num header. A rigor, esse modelo eu tenho completo, inclusive com header, mas aqui nós vamos parar nesse ponto aqui e vamos colocar o último nó aqui para representar a descarga já no header. Nós de comandos, vamos fazer a interligação. Para cá. Deixa eu mudar a posição para ficar mais fácil de ver. Você vê que eu tenho uma tubulação de 4 polegadas, a transição para 4 polegadas. Vamos selecionar tubo aqui com diâmetro 4 polegadas, tubo schedule 40. Se eu clico 2 vezes aqui, a velocidade ele é 102,26. O primeiro trechinho lá tem 75 milímetros, não é metro, né? Não é 0,075. Ok. Para facilitar, vamos converter, deixar as unidades numa condição melhor. Vamos colocar pressão em manométrica, que é quilo por centímetro quadrado, vazão toneladas, comprimento, vamos tratar os comprimentos em milímetros também, porque todo isométrico está em milímetros e está feito. Então, vamos voltar para editar aqui. Então, ficou lá com 75 milímetros, tem mais um trecho ali de 227 milímetros, ok. Aí ele vem até esse ponto de elevação que a gente tinha montado. Vou para cá para ficar mais fácil ver depois. Eu tenho aqui um primeiro trecho de... Eu vou aumentar a escala para ficar mais fácil de ver, peraí. Esse trecho fica mais fácil de visualizar os valores. Então, o primeiro trecho é 229 milímetros. Aí vem uma válvula gaveta. Na válvula. Depois, na verdade, para conferir as elevações, o FMES ele não considera o tamanho da válvula. Então, para que as elevações batam com as informações do desenho, eu tenho que colocar um trecho reto ali para pegar, só para pegar a elevação o comprimento da válvula. 229. Ok. Mas... Zé, não faltou a curva lá embaixo? Faltou, a gente volta para lá. Inserir esse trecho de 1361. Pois é. Bom, vamos lá, vamos voltar para esse trecho aqui e colocar a curva que eu não vou. Ele já está com a curva no final do trecho. Bom, continuando aqui, eu parei nesse 1361. Aí ele tem mais um trechinho lá de 105, não sei por que está separado, né? Provavelmente era o ponto de entrada do bypass, né? Eu tirei do isométrico. 105. Aí vem uma transição
para 6 polegadas. Seria, vamos mudar aqui para 6 polegadas. Aí o diâmetro é 1,54, o diâmetro de saída é 1,54,05. O comprimento da transição está ali em 140. Ok. Ah, não, tem mais um trechinho, 140, e mais um trecho de 194 milímetros. 194 milímetros. Finaliza esse ponto até esse nó. Vamos continuar. Esse trecho aqui tem 1.235 milímetros de comprimento. Ok. Esse trecho aqui é de 8.205. Isso. 8.205. Ok. Vamos lá. Aqui vem para cá com 7.011. Ok. Aqui também está. Vamos terminar aqui. Aqui eu também não pus a curva. Vamos colocar a curva do final. Estou esquecendo. E nesse aqui também tem que colocar a curva do final. Ok. Esse aqui também tem uma curva no final. Ok. Vamos continuar. Aqui vem para cá. Aqui é um trecho de 6629 de comprimento. 6629. Aí tem mais um trecho de 305. Aqui. Aí um trecho final, que é onde descarrega, que a gente nem tem representado, tem 1 metro só esse trecho final, e ponto, e 1 milímetro. Como esse é o trecho do header, eu tenho que transformar ele em pressão constante, que é a condição que contorno para esse circuitinho. Eu tenho que esse valor, para esse caso, onde ele estava sendo calculado, a pressão nesse ponto é de 0,92 kg/cm², e está pronto. O sistema está todo montado, mas não está pronto. Agora a gente precisa acertar as elevações de todos os nós, né? Bom, a gente vê que esse trecho aqui, de onde sai do vaso, trecho horizontal, a elevação é está na rota 100.629, então a gente começa a colocar essa elevação, a gente pode colocar direto aqui nesse elemento. Elevação de saída do vaso, vamos colocar o 629, vou tirar o 100.000, fica só com o 629. Então você vê que esse nó aqui, vamos arrumar para poder ver a bandeira. Configurar, fluxo de identificação, pressão estática, temperatura, entalpia e vamos colocar aqui elevação para ver a elevação do nó. Ok. Tá vendo? Estou com a elevação 629, que não foi definida. Esse nó aqui também vai ficar na elevação 629, então abre a edição do nó e põe a elevação 629. Esse nó aqui, aquela intermediária, a elevação intermediária, está em 2888. Esse nó aqui, eu não sei, precisava somar. Depois a gente completa ele, a gente vai ver um jeito de fazer isso. Na verdade, esse aqui está em 11.362. Esse aqui também vai ser 11.362. A mesma horizontal.
E aqui, vou colocar 10,362, eu pus 1 metro de linha para baixo. Eu vou colocar uma elevação intermediária aqui de 8.000. E aqui também 8.000, mas a gente já acerta isso. Eu vou mostrar um jeito fácil de acertar isso aqui. Aqui está tudo montado. Precisamos colocar a condição de processo. Esse sistema aqui, ele foi avaliado com uma avaliação de 17,6 toneladas por hora. E o condensado no vaso está a 133 graus. Ele é líquido saturado a 133 no vaso. E é por isso que eu uso esse componente aqui, esse elemento, para configurar a entrada do sistema de condensado. Porque ele impõe que vai entrar uma vazão no sistema nesse ponto a 133 graus, líquido saturado. Eu posso colocar ainda pensar que tem uma passagem de vapor na válvula ainda e usar como uma fração da vazão em massa que está passando. Vou deixar o 0,1% aqui. Ok. Vamos para rodar, então, a gente tem que preparar mais algumas coisas. O modelo de cálculo. Vamos só calcular a distribuição de temperatura antes de rodar o desfase, porque a gente vai, inclusive, corrigir as elevações do nó. Ele já conseguiu calcular o primeiro cálculo. Agora ele calculou o escoamento nessa linha aqui como uma mistura líquido-vapor. Ele não está calculando bifásico, é só a mistura líquido-vapor, então calculando com a densidade média dessa mistura. Eu tenho um recurso aqui de resultado das linhas, então vou mostrar aqui o que acontece agora. Se eu pego essa linha, ele está mostrando que a elevação da entrada, do nó de entrada de 629 e do nó de saída 629, e essa elevação da seção de saída, a elevação da entrada mais a diferença de altura dada pelo comprimento da linha e a inclinação dela. É importante montar o FNES nesse formato de isométrico, porque o FNES ele acaba interpretando esses dois nós que estão aqui numa vertical, ele vai interpretar isso aqui como uma vertical e usa isso, então, para, veja só, apareceu o ângulo lá com uma inclinação 90 graus, e essa informação de inclinação aqui é que vai ser usada pelo FNES para entrar naqueles mapas de escoamento bifásico, para tubo horizontal, tubo vertical e tubo inclinado, em qualquer coisa entre 0 e 90 graus. Ele tem o mapa específico para qualquer inclinação. Aí você vê que ele está mostrando aqui que nesse trecho, né, que eu selecionei aqui, ele está com 629 na entrada e 2,887. Eu pus 8.000 lá, ficou quase. Ah, não, isso aqui está certo. Está dando um erro de 1 milímetro, basicamente, entre a elevação que ele está calculando, somando todos os comprimentos que a gente pôs dentro desse trecho aqui, e a elevação que eu tinha formado por nó. Está tendo um errinho aqui. Se você quiser corrigir, eu corrijo, mas isso aqui não importa muito. Na verdade, essa diferença de 1 milímetro provavelmente é de junta de flanges, né? Vamos pegar aqui, vai aparecer um erro maior, porque a gente não sabia a elevação desse nó final aqui. Tá vendo? Eu tinha colocado 8.000 e a rigor, a partir do 2.888, mais o comprimento, a elevação desse nó final deveria ser 4.123. Eu tinha colocado 8.000. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele já corrige automaticamente. Quer dizer que esse nó aqui já passou a ser 4.123. Esse aqui ficou errado também, ele sabe que é horizontal, eu já corrijo direto aqui no nó de saída, clicando 2 vezes, já corrigi a elevação. Esse aqui, ele está com a elevação de saída 11,32. Não, aqui agora ele ficou com inclinação errada, né? Porque ele mostrou. Então, como ele ficou com o nó errado, agora nesse momento eu teria que recalcular para ele pegar de novo os 90 graus naquele sistema. Resultado, linha, foi para 90 graus. Ele ficou com um errinho de 2 milímetros aqui também. 4,123. 4,123. 11,382. Ele ficou com um errinho aqui também. Provavelmente ou o comprimento está errado,
ou a elevação está errada. Vamos corrigir aqui direto. Aqui dá para corrigir direto também. E aqui, como mudei esse aqui, ele também vai ficar com um errinho. Eu corrijo aqui direto. Então, ele fica com todas as elevações ajustadas. E, nessa condição, está pronto para calcular. E agora, então, vamos pegar, configurar. O que é interessante, quando estiver calculando bifásico, é bom primeiro calcular com uma mistura sem bifásico. O bifásico é um cálculo bem mais lento. Então, na hora que tiver tudo resolvido, tá calculando bem como mistura, então agora a gente configura para entrar o bifásico. Habilita aqui incluir correção por variação de densidade, calcular escoamento bifásico e vamos ao cálculo. Você vê que agora que ele entrou no bifásico, você vê que demora bastante, a convergência é bem lenta do bifásico. Basicamente, principalmente quando você tem equilíbrio de fase, a densidade varia muito de um passo para outro, questão de variação de pressão, então você tem um fator de relaxação muito grande na densidade para convergir. E pronto, convergiu. Vê pela bandeira aqui que ele está com as 17,6 toneladas por hora que nós configuramos. A pressão final aqui, vamos habilitar à direita aqui, pressão final. A bandeira, vamos aumentar o tamanho disso. Ok. Bandeira, ajuste. Tá. Trecho final aqui com 0,92 quilos, que é o que nós iniciamos. E aí ele já vai ter a pressão em todos os nós em função da perda de carga calculada para cada ponto específico. Vou colocar algumas bandeiras. Bandeira para a linha, direita. E está calculado. Isso é o nó onde está entrando o condensado no sistema. Ele ficou vermelho na finança, sempre chama atenção, é bom dar uma olhada. Por que ele ficou vermelho aqui? Basicamente é o seguinte. Eu coloco essa informação aqui como pressão máxima montante, justamente para ele conferir se a pressão, a perda de carga que está calculando no sistema é uma coisa coerente com o problema. Esse é um vaso condensado, que provavelmente a pressão máxima dele pode ser até de 4 kg por centímetro quadrado. Eu vou colocar os 4 aqui. Então, está normal, a perda de carga que está dando no sistema está levando a pressão na saída do vaso para 1,8 e seria o que seria normal para o controle de nível de vaso. Vamos ver agora, então, o resultado do escoamento bifásico. Né? Eu vou, para ver o que deu de escoamento bifásico, a primeira coisa que a gente pode fazer é analisar a cor das linhas. A gente vê o regime de escoamento a partir dessa escala de cor que é selecionada aqui no menu de visualização. Né? Então, a gente tem nesse primeiro trecho horizontal, nós estamos com escoamento tipo anular névoa. No trecho vertical é do tipo gonfada, ou não, tipo espuma, já que seria o pior tipo de escoamento quando você tem bifásico. E nos trechos horizontais finais tem o estratificado. Ele mudou basicamente, no trecho horizontal, né, ele mudou aqui do anular para estratificado porque o diâmetro aumentou. Certo? Ele estava com 4 polegadas inicialmente, aumentou para 6, é por isso que aqui ele caiu numa outra condição de regime de escoamento. E no vertical está dando espuma em todos os lugares. E no trecho descendente final ele caiu no anular névoa. A verificação se essa linha pode ter algum problema de erosão, ela vai ser feita então com base na análise no regime de escoamento que foi identificado e também pelo critério de velocidade horizontal. Essa velocidade horizontal é o critério definido na norma API para dimensionamento de linhas de condensado. Ela tem um limite, pelo critério da API, eu não deveria ter nenhuma cor. Se eu tiver o rosa ou laranja, ou rosa ou vermelho, eu estaria fora já do critério de dimensionamento da API. Qualquer outra cor está de acordo com o dimensionamento da API. E aparentemente eu estou com velocidades
adequadas, quer dizer, não tem problema de dimensionamento da linha em toda a estação dela. A gente tem velocidades mais altas no finais, nesse início aqui da linha, quer dizer, é um pouco mais próximo do limite de dimensionamento, mas ainda dentro do admissível. E por que eu quis mostrar esse problema? Essa é uma linha típica que a FIGN analisou para um cliente, em que ela tinha problema de erosão nesse trecho vertical e nesse trecho vertical. Era sistemático. De tempos em tempos, eles tinham que trocar esse trecho de linha, porque perdia a espessura, e antes de arrebentar a linha, eles tinham que trocar esse trecho. E, aparentemente, pelo critério e tudo indica que pelo critério de velocidade está tudo em ordem, não tem nenhum problema no dimensionamento. Como ela furava nesse ponto, existia uma tendência de querer aumentar esse diâmetro para trabalhar com velocidade mais baixa. Mas a gente vê aqui que o problema não é de velocidade, então não tem por que alterar diâmetro. Qual que era o problema? O problema é regime de escoamento. Esse regime de espuma é que é o responsável, nesse caso aqui, pela erosão no trecho final dessas linhas. Na prática, é quase, quer dizer, mexer em diâmetro de linha de condensado, você dificilmente resolve o problema. Vamos ver outra ferramenta aqui para a gente analisar, que é o mapa de escoamento. Vamos ver esse trecho aqui. Ele vai montar um mapa lá. Olha, eu consigo uma resolução um pouquinho melhor aqui do mapa. Tá vendo que o mapa demora para construir também, porque ele é caso a caso, que é para função de diâmetro, o processo é que vai definir o desenho aqui do mapa. E aqui está mostrando, nessa linha aqui, onde que está caindo o escoamento. Quer dizer, uma dessas marcas aqui é na seção de entrada e outra marca é na saída. E varia muito pouco daqui para cá. Essa aqui a gente deve ver uma variação maior, né? Porque tem variação de diâmetro. Então vamos lá, clicar nela aqui. Vai demorar um pouquinho, mas ele já monta o gráfico. Nesse trecho aqui que tem variação de diâmetro, a gente tem uma velocidade, na verdade essa aqui é a entrada da linha, com velocidade da fase líquida mais alta, basicamente. E esse aqui é a seção de saída da linha, quando você já tem 6 polegadas, com velocidade mais baixa. Você vê que para sair daqui para cá, eu diminui a velocidade, mas eu continuo na região de espuma do regime de escoamento. Então, acaba não resolvendo o problema. Nesse caso em particular, o que foi feito para resolver o problema dessa linha aqui, é difícil adotar a solução, mas o que foi feito foi pegar a válvula de controle que a gente tem aqui, a montante do trecho que a gente analisou, e leva aqui para cima, para o trecho final mais alto da linha. A hora que você faz isso, então todo esse trecho, a montante da válvula, passa a ser escoamento de líquido comprimido, você elimina totalmente o escoamento bifásico. Pode ser o escoamento bifásico, passa a ser só a ajustante da válvula, então só a partir desse trecho aqui, mas aí já entra num trecho descendente, depois um header. O problema dessa linha em particular fica totalmente resolvido. Esse é um problema real que a FIGN enfrentou e é um projeto que foi executado. Essa válvula aqui foi mudada para essa posição. O problema, por que eles já não fazem isso desde o início? Porque se você olhar, aqui é a nível do piso mesmo, é o cota zero da unidade industrial, aqui já está num pipe rack a 12 metros de altura. Quer dizer, é difícil, pessoal, de manutenção aceitar a válvula nessa posição aqui, porque a manutenção é muito mais complicada para a válvula. Mas esse caso em particular, isso foi feito, foi construído plataforma aqui e a válvula foi trazida para essa posição desse sistema de condensado. Deixa eu mudar a escala para ficar a resolução para ficar mais rápido. Você pega esse aqui, você vê que nesse trecho horizontal eu estou com velocidades, eu estou caindo no estratificado, mas estou bem próximo do anular. Nesse trecho horizontal aqui, eu estou caindo nesse ponto aqui, já no anular névoa, que do ponto de vista de regime permanente, o anular não tem problema nenhum. Agora, quando se cai aqui no anular,
a recomendação é sempre aí verificar a velocidade horizontal, porque eu posso, quando eu estou nessa região aqui, é grande a chance de eu estar caindo já com velocidades horizontais acima dos limites aceitáveis, e essa velocidade também pode levar à erosão precoce das linhas de condensado. Eu mostrei um circuitinho de uma linha única, fica simples, não é uma rede, mas isso que eu mostrei aqui, ele se aplica a uma rede completa. Vamos voltar agora, deixa eu salvar o arquivo que eu montei aqui. Deixa eu fazer de base. Deixa eu fechar. E vamos voltar para o PowerPoint. Bom, estão vendo o PowerPoint, né? Esse mesmo processo, eu vou voltar aqui para o início desse, né? Isso que eu mostrei para vocês é o que foi feito para mostrar essa rede completa de condensado. E ele vai analisar o regime de escoamento em cada trecho da linha, bem completo. Obviamente, um sistema desse grande como esse aqui, a convergência é lenta, isso aqui deve demorar 2 a 3 minutos para conseguir calcular e convergir no sistema completo aqui. A mesma coisa aqui. Eu pego um trechinho desse aqui, é o que a gente montou. Chegar nesse sistema aqui é só um trabalho braçal de montar todo o sistema e conferindo ponto a ponto tudo que tem no sistema de condensado. E destacando, é obrigatório fazer isso como se fosse um isométrico para poder ter o resultado, ter a identificação dos regimes de escoamento corretamente. Ok? Uma outra coisa, eu consegui mostrar aqui, uma outra coisa que o FMS consegue mostrar quando você está fazendo essa análise de condensado, vamos tentar, o que seria um fenômeno comum em sistema de condensado, né, que é o martelo hidráulico, que a gente chama de martelo hidráulico por condensação de vapor. Na verdade, esse martelo hidráulico normalmente se confunde com esse regime de escoamento tipo espuma ou golfada. Mas o martelo hidráulico por condensação de vapor, a rigor, ele é um problema, ele não está diretamente relacionado ao regime de escoamento, é um problema de mistura de um condensado frio com o bifásico. Na hora que você entra em contato a fase de vapor com o condensado frio, é isso que vai provocar o martelo hidráulico. A análise disso, então, não é direta pelo regime de escoamento, da forma como a gente vê aqui, mas vamos voltar lá para o FMES agora, então. Deixa eu falar. A ideia é o seguinte, e no FMES, aqui também eu consigo mostrar esse mapa aqui por faixas de temperatura, tá vendo? Eu estou aqui na faixa de 120 a 140 graus, na medida que foi abaixando pressão, a temperatura foi caindo, basicamente porque eu estou com um equilíbrio de fase em todo o sistema de condensado, certo? Então, você está alterando a temperatura. E o martelo hidráulico por condensação de vapor, você vai identificar basicamente pelo regime de temperatura. Eu vou colocar aqui uma entrada, vamos fazer isso aqui, esse aqui de vazão constante. Vamos colocar que tem uma entrada de 1 tonelada, tem que ser negativo para considerar que é entrada. De um condensado, vai ser condensado, então, vamos colocar que está a 70 graus. Um pouco a gente mistura alguma coisa a 70 graus nesse ponto. E vou ligar nesse ponto aqui direto, tá? Vamos calcular de novo. Eu tenho que, deixa eu colocar esse elevador, não posso fazer isso.
pouquinho. Era 11.000, 12.000. Tá bom. Veja só, se eu colocar regime de escoamento, você vê que essa linha em particular ficou preta porque o regime de escoamento é líquido, não tem regime de escoamento de fato, ele é líquido comprimido, então é fase única. A velocidade deve estar tudo em ordem, né? Não tem depois uma vazão baixa. Mas se eu colocar intervalo de temperatura, a gente vê claramente aqui uma discrepância de temperatura muito grande nesse ponto aqui. E a hora que a gente analisa um sistema de condensado desse tipo e vê essa diferença de temperatura em algum ponto de mistura, é essa região que vai ter origem um martelo hidráulico de condensação de vapor, não tenha dúvida disso. A gente conseguiu, fazendo essa análise em redes grandes de condensado, a gente conseguiu identificar pontos de martelo hidráulico, ou não é identificar pontos de martelo hidráulico. Na verdade, quando você pega uma instalação dessa e tem martelo hidráulico, todo mundo ouve, todo mundo sabe que tem martelo hidráulico. O problema é identificar qual a origem dele, por que ele está acontecendo. Na hora que você faz essa análise da FNET e você vê essa discrepância de temperatura, você sabe exatamente que o problema de martelo hidráulico tem origem nessa região aqui. Essa linha com condensado frio entrando numa região de bifásico é que vai provocar o martelo hidráulico. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês hoje? Acho que a gente deu uma geral no sistema de condensado. José, uma das perguntas aqui foi sobre sistemas que são mais complexos, né? Daí, como fica muito poluído na tela, daí o Bassi ajudou aqui a responder, ele falou que seria possível também desenhar outros layers, né? Para não deixar tão poluído. Isso é interessante mostrar. Deixa eu ver se eu acho um aqui. É verdade, né? Acabei não passando por isso. Vamos ver se eu acho o que tem layer. Não. Vê que é uma rede de água de resfriamento completa também, que eu já tinha mostrado para vocês. E nessa rede em particular, o que a gente está apresentando aqui nessa tela são só as linhas de suprimento de água. A linha de retorno fica tudo num segundo layer separado, e faz isso para despoluir o desenho. Porque se eu colocar todo mundo no mesmo layer, ficava bem mais difícil visualizar esse problema. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Não, desculpa, gente, mas eu realmente não separei. Mas, Zé, se pegar aquele exemplo lá que você estava fazendo do condensado, acho que se jogar alguns nós para o outro layer, acho que é só para as pessoas também visualizarem, né, como que é feito. Acho que é interessante. Só para ver como que funciona isso, se eu pegar, se você olhar, quando eu abro a janela de edição do nosso, você vai ver que ele tem indicado aqui o layer que ele pertence no desenho, né? Se eu alterar, vê que eu posso ter vários layers aqui, né? Acho que, se eu não me engano, é 50 o limite. Se eu transfiro ele para um segundo layer, você vê que, ó, tá vendo? Essa região foi toda transferida para aquele outro layer lá. Eu vou eliminando o desenho. Basicamente, quer dizer, eu estou fazendo nó por nó, mas tem um jeito mais fácil até para fazer, né?
Se eu pegar toda essa região aqui, altera dados, layer 1, ok. Tá vendo? Ele sumiu desse primeiro desenho aqui, essa parte, e ficou toda na segunda parte. Então, a gente tem usado isso para quando você tem redes de incêndio muito grandes, você tem um mapa geral. Talvez eu consiga mostrar um interessante. E8. Tá vendo? Isso aqui é uma rede de incêndio também, que foi toda montada na Finesse. Aqui a gente tem o mapa geral da rede, todo o sistema de distribuição. E depois, em layers separados, você tem problemas específicos, localizados. Eu peguei um de problema pequeno aí. Mas todos os pontos intermediários, eles acabam ficando em layers separados para manter esse layer limpo. Essa é a ideia dos layers para ser usado quando você tem sistemas grandes da Finesse, né? Aqui também tem um outro problema, sistema de sprinkler. Tá vendo? Esse aqui é uma rede de sprinkler de um armazém também, toda montada na Finesse, com todos os dados de sprinkler um a um. E, quer dizer, você pode avaliar qualquer região que abre os sprinklers, você pode avaliar localmente para checar o dimensionamento da rede de incêndio. Esses modelos da FNES de rede de incêndio, eles têm sido usados para aprovação de projetos de incêndio em seguradora e corpo de bombeiro já. Ele tem sido aceito para isso. E dá trabalho montar isso, mas funciona. Bom, gente, eu queria encerrar por aqui. Tem mais alguma pergunta para responder agora? Eu posso responder. E espero que tenham gostado, que ajude quem for usar o FNES tenha um pouco mais de facilidade. A Igor tem... Eu dei uma visão geral do FNES, né? Ele tem vários recursos, principalmente quando eu abro esse menu aqui, esse pop-up menu com o botão direito do mouse, ele tem várias ferramentas que auxiliam, né, a correção de informação e a edição de informação para montar um modelo desse porte. Porque você montar um modelo desse porte e editando item por item o que tem, vai dar um trabalho considerável, né? E a gente precisa dessas ferramentas de edição para poder fazer uma montagem dessa mais rápida. Mas é isso. Isso é o FNES. Para quem não conhecia, espero que tenha gostado. Quem já conhecia, espero que tenha aproveitado para ter um pouco mais facilidade para montar os problemas na FNES. O foco na aula foi sempre em problemas pequenos, para a gente poder mostrar a montagem e calcular. Mas, a rigor, a grande vantagem da FNES, o grande benefício que ele tem é a capacidade de conseguir calcular redes complexas como essa aqui com bastante facilidade. Uma rede dessa aqui, isso aqui deve rodar em coisa de 20, 30 segundos, não é mais que isso. A convergência fica muito mais lenta quando você tiver bifase, e essa lentidão é basicamente por causa de relaxação na densidade, que varia muito quando você tem equilíbrio de fase no sistema bifase. É isso. Obrigado a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, se precisarem de alguma ajuda para montar algum problema na FNES, por favor, podem me procurar. O meu e-mail é joseel@fisner.com.br.